Fala galera, tudo certo? Professor Neto mais uma vez, vamos começar agora falando sobre ótica, tá? Dentro de ótica, você vai ter que entender aí alguns conceitos bastante importantes, né? Por exemplo, nós temos uma divisão dentro da ótica, onde nós podemos aí classificá-la de 3 maneiras diferentes. Eu vou ter o estudo da ótica física, que é entender um pouco sobre a luz, comportamento da luz. Temos a parte que envolve a ótica geométrica, baseado tudo praticamente em semelhança de triângulos, né? Algumas leis muito importantes e uma das partes mais cobradas nos vestibulares. E, consequentemente, nós temos a parte de ótica da visão, onde nós analisamos alguns defeitos de visão, instrumentos óticos e por aí vamos, tá? Então, a partir daqui, pessoal, eu vou começar a falar sobre algumas propriedades dessa ramificação que nós temos dentro da ótica. Então, vamos entender assim. Quando nós vamos falar sobre o estudo da ótica, né? Nós podemos aí dividi-la de 3 maneiras diferentes. Nós podemos pensar na ótica física, que é essa parte inicial, onde nós vamos ter aqui que observar algumas propriedades, alguns detalhes bastante importantes do comportamento, especificamente de como é a luz. E a partir daí, nós temos ainda essa divisão entre ótica classificada como geométrica e, consequentemente, a divisão em ótica da visão. Então, basicamente, nós vamos ter essa ramificação para o conceito de ótica, né? A ótica física, onde nós vamos entender algumas propriedades, a ótica geométrica, análise de reflexão, refração, alguns fenômenos bastante importantes, e, consequentemente, a parte de ótica da visão, onde nós falamos sobre problemas de visão e instrumentos óticos, consequentemente. Começando com essa ideia de ótica física, o grande objeto de estudo dentro da ótica, qual é? A luz. Né? Como é que a luz se comporta? O que é especificamente a luz? É muito comum nós pensarmos apenas na luz como sendo uma onda eletromagnética cuja velocidade de propagação no vácuo é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Gente, vamos entender aqui alguns detalhes. A luz, na verdade, ela apresenta o que nós chamamos de um comportamento entendido como comportamento dual, ou simplesmente isso pode ser compreendido como um princípio da dualidade. Dentro desse comportamento dual, o princípio da dualidade quer dizer que a luz apresenta 2 formas de comportamento dual, 2 comportamentos diferentes. Quando nós analisamos essa ideia do princípio da dualidade, então nós vamos entender que em alguns casos a luz ela passa a apresentar um comportamento ondulatório e em outros casos ela passa a apresentar um comportamento corpuscular. Ou seja, a luz pode ser compreendida como onda e a luz também pode ser compreendida como uma partícula. Percebam o seguinte, de acordo com essa ideia de comportamento ondulatório, alguns fenômenos que nós veremos depois, né? Isso também vai ser visto lá na parte de ondulatória, mas alguns fenômenos que nós vamos estudar em ondulatória e também vemos esses fenômenos em ótico são explicados apenas pelo comportamento ondulatório. O principal deles, o fenômeno que nós classificamos como o fenômeno da difração. A difração ela vai ser explicada especificamente por esse comportamento ondulatório da luz, né? Então, quando nós analisamos a luz especificamente, este comportamento de onda, ele só pode ser explicado, ou mais especificamente o fenômeno da difração, só pode ser explicado porque a luz comporta-se especificamente como uma onda. Mas alguns outros fenômenos também podem ser explicados tanto como onda como partículas. Se nós imaginarmos a reflexão, a refração, são fenômenos que podem ser explicados das 2 formas. Mas, quando eu falo a respeito do comportamento de partícula, nós podemos pensar em um fenômeno descoberto por aperfeiçoado por Albert Einstein, considerado como efeito fotoelétrico. Com esse efeito fotoelétrico, inclusive, foi com ele que o Albert Einstein acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física. É através deste comportamento chamado de comportamento particular. No comportamento de partícula especificamente, e não podendo ser explicado pelo comportamento ondulatório desta radiação, que é quando nós temos a chegada de um fóton a uma superfície metálica e a retirada de um elétron desta superfície.
considerado assim como efeito fotoelétrico visto ou será visto por vocês em física moderna, tá certo? Mas dentro dessa dualidade, desse comportamento dúbio, né, desse comportamento dúbio não do comportamento duvidoso, mas de um comportamento dual que essa radiação apresenta, então eu posso ter para ela o comportamento ondulatório, que a difração, no caso, é explicado exclusivamente desta forma, e o comportamento particular ou corpuscular, comportamento de partícula, para indicar que a luz, de fato, apresenta massa, que é explicado apenas pelo efeito fotoelétrico. Ou seja, o comportamento de partícula, o efeito fotoelétrico, é explicado só porque a luz tem massa. E essa ideia da luz apresentar massa, ele foi comprovado, né, se eu muito não me engano, em Sobral, na cidade de Sobral, aqui no Ceará, com um grupo de pesquisadores, vamos colocar assim, sobre a tutoria do Albert Einstein, para comprovar que a luz de fato apresenta massa, né? Mas aí entra umas ideias de física moderna, curvatura, espaço-tempo, enfim, que não é o nosso objetivo por enquanto, tá bem? Então a partir daqui, pessoal, nós vamos entender um pouco mais sobre a luz e vamos inicialmente entender esse comportamento da luz, classificado como comportamento ondulatório. Mas entendam inicialmente o seguinte: como é que a luz se propaga? A luz se propaga com uma velocidade extremamente alta. A luz apresenta o que nós chamamos de um limite superior para a velocidade. Qual é o valor da velocidade da luz? Vou anotar aqui para vocês. A luz apresenta uma velocidade que nós consideramos como a velocidade de propagação da luz no vácuo. Então essa daqui, ó, é a velocidade de propagação da luz nesta região de vácuo, com ausência de matéria. E no vácuo, especificamente, a luz apresenta uma velocidade extremamente alta. Como eu disse, limite superior de velocidade, de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que corresponde a 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Ou seja, com essas propriedades, nós podemos garantir que a luz apresenta uma velocidade de propagação da ordem de 300 milhões de metros por segundo, ou aproximadamente, né, o que nós consideramos como 300 mil quilômetros por segundo. Se você imaginar que o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros, quando nós medirmos o comprimento da circunferência para completarmos uma volta ao redor da Terra, a luz ela consegue dar aproximadamente 7 voltas e meia no planeta Terra. Então a velocidade é assim, extremamente alta. Muita gente não tem noção do quanto é esta velocidade. Mas a luz ela conseguiria dar em um único segundo aproximadamente 7 voltas e meia no planeta Terra. Ok? Agora, se você imaginar em relação às distâncias, nós temos, por exemplo, para a luz proveniente do Sol e que chega até nós, um tempo para que ela chegue até nós de aproximadamente, né, 8 minutos e pouco, 8 minutos e 20, enfim. Imagina, portanto, a distância, se em um único segundo ela completa 7 voltas e meia na Terra, a distância que nós temos do Sol, ok? Então, essa é a velocidade considerada como um limite superior de velocidade. Nós não temos nenhum ente, partícula, radiação que se propague com velocidade maior do que essa, ok? Então isso daqui é o que nós consideramos como a velocidade da luz no vácuo, representado por essa letra C, é a mesma que aparece naquela equaçãozinha de Einstein, E igual a mc ao quadrado, ok? Bom, pessoal, pensando ainda na luz, a luz apresenta alguns comportamentos importantes, né? Primeiramente, quando nós tentamos entender um pouco mais sobre a luz, nós podemos imaginar que ela faz parte do chamado espectro, considerado como espectro eletromagnético. A luz faz parte desse chamado espectro eletromagnético. Dentro deste espectro eletromagnético, eu vou aqui inicialmente mostrar para vocês algumas propriedades que nós temos para a luz, né? Ou seja, eu tenho aqui a relação do seu comprimento de onda em função da frequência desta onda especificamente. E vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Nós temos aqui o comprimento de onda nesta representação que eu farei para vocês, aumentando para a sua esquerda. Por quê? Olha só, no vácuo, nós sabemos que todas essas radiações que eu vou colocar, que compõem o chamado espectro eletromagnético, porque nós temos dois tipos de onda na natureza. Ondas mecânicas,
que são ondas que necessitam de um meio material, e as ondas eletromagnéticas. Estas ondas eletromagnéticas todas, quando colocadas numa região de vácuo, todas elas apresentam esta mesma velocidade. Ou seja, todo mundo se propaga com a mesma velocidade de propagação da luz, o tal do 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A partir daqui, nós podemos observar que se esta velocidade da luz no vácuo permanece constante, nós podemos garantir que as radiações que apresentarem um maior valor para a frequência são radiações que apresentam um menor valor para o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou estar considerando para vocês que o comprimento de onda aumente para a sua esquerda, consequentemente, que a frequência aumente para a direita. Dentro de todas essas ondas que compõem esse chamado espectro eletromagnético, nós temos aqui ondas de baixa frequência, mas de grande comprimento de onda, que são as chamadas ondas de rádio. Lembrando do seguinte, dentro dessas ondas de rádio, nós temos dois tipos de ondas específicas. Nós temos as ondas de rádio classificadas como AM, que são as ondas com a menor frequência, mas o maior comprimento de onda possível, e as ondas de rádio FM. Lembrando do seguinte, ondas de rádio FM, por apresentarem comprimentos de ondas menores, por apresentarem maiores frequências, ao chegarem na região da ionosfera, elas simplesmente refratam, atravessam esse meio e se perdem no espaço. Já as ondas de rádio AM, como tem um comprimento de onda muito grande, elas passam a sofrer, devido ao índice de refração, obviamente, uma reflexão na ionosfera. Ela consegue ser refletida, portanto, e se mantém na nossa atmosfera, mas isso especificamente para as ondas de rádio AM. Acima disso, nós vamos ter a presença das ondas de rádio. Acima das ondas de rádio, nós temos a presença das ondas de TV. Muito próximas a elas, as ondas de celulares. Acima das ondas de TV, nós temos as radiações compreendidas como as micro-ondas. Aquela mesma radiação emitida pelo forno de micro-ondas da sua casa, né? Então nós temos aqui a presença dos micro-ondas. As micro-ondas são radiações que apresentam uma frequência, portanto, maior do que as ondas de rádio e das ondas de TV, mas, consequentemente, menor comprimento de onda. Acima das micro-ondas, nós temos as radiações consideradas como radiações infravermelhas. Mais especificamente, o infravermelho é uma radiação que apresenta ou que se encontra entre a luz vermelha e, consequentemente, a micro-onda. Esse tipo de radiação também é conhecido como calor radiante, que compõe a maior parcela do chamado calor radiante. Acima disso, portanto, nós temos aqui todo o espectro visível para o ser humano. Dentro deste espectro visível para o ser humano, nós vamos ter as seguintes cores. A primeira delas, vamos representar aqui como sendo a cor vermelha. A segunda cor, eu vou representar como sendo o laranja, mas que nós vamos considerar como sendo o alaranjado. Vamos chamar de alaranjado só para ficar na sequência mais fácil para você lembrar. Acima do alaranjado, nós teremos a radiação amarela. Então percebam, hein, ó, vermelho, alaranjado, amarelo. Uma terceira radiação, nós temos a radiação verde. Acima dessa radiação verde, nós temos a radiação azul. Acima do azul, como eu não vou ter giz de todas as cores, eu vou colocar aqui o anil. E com frequências maiores ainda, nós temos a radiação violeta. Chegando assim, né, dentro desta composição da luz visível para o ser humano. Então, nesta ordem, fica fácil para você lembrar, ó, VAA, VAA, V novamente. O VAVAV, ou seja, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Essas são as 7 cores, portanto, que compõem o arco-íris, são as 7 cores que nós verificamos na composição para o ser humano da chamada luz visível. Nós só enxergamos, portanto, cores neste intervalo. Ou seja, nós temos frequências para essas radiações da ordem de 4.3 aproximadamente, tá? Vezes 10 a 14 Hz de frequência
a mais ou menos 7.3 vezes 10 a 14 Hz de frequência. Percebam, essa onda na cor da radiação vermelha são ondas como, por exemplo, que apresentam um comprimento de onda da ordem de 700 nanômetros. Da ordem de 700 nanômetros, chegando para a radiação vermelha da ordem de 400 nanômetros. Então essa é uma parte de todo o espectro considerado como espectro eletromagnético. Acima disto, nós temos aqui as radiações com frequências maiores do que o violeta, que nós consideramos como as radiações ultravioleta. Dentro dessas radiações ultravioleta, ela pode ser aí definida como UVA, UVB e UVC. Então são as três radiações que compõem as radiações ultravioletas. Nós nos protegemos delas, principalmente dos UVA e UVB, com os chamados filtros ou protetores solares. Radiações com frequências maiores ainda. Nós temos aqui, por exemplo, os raios X, muito utilizados em exames clínicos. Muito utilizados em exames clínicos. Acima disto, temos as radiações liberadas, por exemplo, por bombas atômicas, no processo da fissão nuclear, que são os raios considerados como raios gama. E com frequências maiores ainda, com frequências maiores do que os raios gamas, nós ainda consideramos aqui a presença dos chamados raios cósmicos. Ok? São então os chamados raios cósmicos. Isto é a composição do que nós consideramos, basicamente, do espectro eletromagnético para o ser humano. Então, todo esse espectro, é importante nós observarmos, nós notarmos algumas características de todo ele. Mas o que vai nos interessar é exclusivamente esta faixa da luz visível. O que nos interessa, por enquanto, é isto aqui. Bom, dentro dessa luz visível, nós podemos ainda imaginar a energia dessas radiações. Neto, como assim esta energia que essas radiações apresentam? Como eu havia comentado a vocês, aqui nós temos ondas de baixa frequência, mas de altíssimo comprimento de onda, como são as ondas AM, depois as ondas FM. Então nós vamos tendo os maiores comprimentos de onda representados para a esquerda de vocês, as maiores frequências para a direita de vocês. Dentro de todo esse espectro, é importante notar que, de acordo com a proposta de Planck, nós temos ondas que apresentam alta frequência, também sendo consideradas como ondas que apresentam alta energia. Se essas ondas apresentam necessariamente uma alta energia, nós temos algumas observações, algumas características para entendermos a respeito dessas ondas. Mas antes eu queria destacar a vocês o seguinte. Nós visualizamos ondas apenas aqui, de 700 nanômetros a aproximadamente 400 nanômetros. Esse é o intervalo do comprimento de onda da luz visível para o ser humano, da ordem de 4.3 a 7.3 vezes 10 a 14 Hz de frequência. Frequências bastante altas, né? Esse é o intervalo onde nós temos as células da nossa retina, mais especificamente os cones, os bastonetes, podendo serem excitados através da presença dessas radiações que chegam até ali com uma dada energia. Então, o espectro visível para o ser humano, ele se enquadra apenas neste curto intervalo de frequência. E é bem pequeno mesmo, tá? Os raios cósmicos, por exemplo, passam a ter aí uma frequência da ordem de 10 a 22. Aqui para as ondas de rádio, da ordem de 10 a 6 Hz, dependendo, claro, do tipo de onda em questão. Então, como nós temos uma grande diferença, vamos considerar assim, nos valores da frequência, o intervalo que nós temos para a luz visível, ele é muito, muito, muito curto. Mas ondas que apresentam, portanto, cada vez maiores valores para a frequência são ondas cada vez mais energéticas. Por exemplo, ondas bastante energéticas, partindo aqui do ultravioleta, nós temos acima deles raios X, raios gama e raios cósmicos. Essa quantidade de energia, por apresentar alta frequência, alta energia, alta frequência, ele apresenta também um baixo comprimento de onda, um pequeno comprimento de onda. Devido a apresentarmos ou possuirmos um pequeno comprimento de onda para essas radiações todas, né, nós temos para elas esta condição específica de ter um alto poder de penetração. Por exemplo, o raio-x apresenta uma penetração, vamos colocar assim, média. Mas os raios gama apresentam um poder de penetração maior ainda. Poder de penetração na nossa pele, claro, o raio-x penetra a nossa pele, penetra os nossos músculos. Ele vai ser literalmente absorvido pelos ossos, pelo cálcio que nós temos nos ossos, né, do nosso corpo.
Consequentemente, os raios gama não. Eles já apresentam um poder de penetração maior ainda por apresentarem menor comprimento de onda, maior, consequentemente, frequência. Agora, esse alto poder de penetração, Neto, ele pode trazer algo de ruim à nossa saúde? Pode e traz. Por exemplo, se você ficar exposto aos raios-x, mas por períodos prolongados, isso nos traz danos à saúde, nos traz algum tipo de alteração genética, mas isso aí é com o pessoal da biologia, né? Essa alteração genética é algum tipo de alteração bacana? Não. Ah, mas eu assisti o filme do Hulk, por exemplo, né? Ah, ele ficou exposto aos raios gama e virou o Hulk. E você? Câncer. Você ganharia câncer de pele, por exemplo, ficando exposto à radiação ultravioleta. Ganharemos outros tipos de câncer se ficarmos expostos a raio-x, a raios gama, a raios cósmicos. Então nós não temos, dentro dessa ideia, dessa alteração genética, algo de bom à nossa saúde, ok? E falando dessa energia, então, dessas ondas, pessoal, para a gente estar aqui analisando o quanto de energia essas radiações recebem, vamos calculá-la, esta energia que pode ser considerada como ionizante ou não, mas esta energia que as ondas passam a apresentar, ela vai ser dada através dessa simples equação. Essa energia é igual a H vezes F, tá? É assim que nós calculamos o valor da energia dessas radiações. Um detalhe, Neto, o que vem a ser considerado aí como uma radiação, como você acabou de dizer, não ionizante ou ionizante? Nós temos as radiações ionizantes, sendo as radiações que apresentam maiores frequências, tá? Essas radiações que apresentam maiores frequências, normalmente são consideradas como ali do ultravioleta, luz visível para cima. Mas eu posso ter radiações como, por exemplo, a radiação infravermelha, né? Dependendo da intensidade, ela pode apresentar comportamento de radiação ionizante. E abaixo disso são as radiações não ionizantes, radiações com que a gente não deve se preocupar. Por exemplo, raios-x não, ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celulares, micro-ondas, né? Então até hoje, desculpem, até hoje existem algumas lendas, né, mas nada comprovado cientificamente de que as ondas de celulares ou que as micro-ondas tragam algum tipo de dano à nossa saúde. É muito comum nós escutarmos muitas vezes, olha, não pode ficar na frente do micro-ondas, né? Por quê? Porque pode dar algum tipo de câncer, pode dar algum tipo de tumor. Meu amigo, as ondas em si não podem trazer esse dano. Ah, posso ficar falando no celular então, Neto? Posso dormir com o celular embaixo do travesseiro? A onda de celular não vai trazer dano à sua saúde. O que pode trazer algum tipo de dano? Você pode ter, por exemplo, a bateria do celular com algum tipo de vazamento, né? A bateria do seu celular, ela apresenta um elemento químico que é o lítio, que é um material radioativo. Este material pode trazer dano à sua saúde, mas não especificamente a onda do celular. Então percebam que existe uma diferença. Não é a onda de celular, é a bateria que pode trazer algum tipo de dano ou problema para a sua saúde, para o seu organismo, ok? Bom, pessoal, pensando nessa ideia então da energia, nós vamos considerar que este E é esta energia e que no Sistema Internacional de Unidades, esta energia será medida em Joule, essa é a unidade de medida para essa grandeza, que é o Joule, mas uma unidade bastante comum é a unidade considerada como EV, ou simplesmente elétron-volt. Elétron-volt. Um elétron-volt, para vocês terem uma ideia dos valores, um elétron-volt, ele corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules de energia. É uma quantidade de energia extremamente baixa, da ordem de 10 a menos 9 a menos 19, extremamente pequena, ok? O Fzinho que aparece nesta equação é a frequência da onda em questão, onde esta frequência ela vai ser medida exclusivamente em Hertz. Essa é a unidade de medida para a frequência no Sistema Internacional. E o H é considerada como a constante de Planck, onde esta constante de Planck apresenta um valor aí de aproximadamente 6,62 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Lembrando, mais uma vez, que essa é a unidade de medida para essa grandeza no Sistema Internacional de Unidades. Aproximadamente, portanto, 6,62 vezes 10 a menos 34 joules
vezes segundo. Então isso daqui é o que nós consideramos como a energia dessas radiações, ok? A partir do nosso próximo encontro, pessoal, eu vou começar a comentar com vocês de algumas outras características, né? Principalmente as que se enquadram dentro daquele espectro visível para o ser humano, para a gente entender um pouquinho da composição da luz e algumas propriedades importantes a respeito dela, ok? Valeu, galera, um abraço!